espiritual de cada um que aqui nasce. E a doutrina espírita diz, então, que nós não vivemos uma única existência. Nós voltamos quantas vezes forem necessárias. É a lei da reencarnação. Então, nós voltamos, reencarnamos muitas e muitas vezes. Até que a gente tenha o quê? Ouvidos de ouvir e olhos de ver, a gente amadureça, cresça, e aí a gente vai para outros planetas. Então a doutrina espírita também fala que existem outros planetas habitados. Alguém não acredita nisso? São muitos os mundos habitados, e esses mundos são habitados de acordo com a evolução espiritual dos espíritos que são atraídos a reencarnar para poderem evoluir. Então, os cientistas humanos, hoje, através dos seus instrumentos, eles ficam procurando vida em outros planetas semelhante à nossa, com um corpo mais ou menos semelhante ao nosso, ou então como um ETzinho, assim, um marcianinho, um daqueles lá, daqueles filmes, qualquer um. Mas os espíritos dizem, isso faz parte do lado científico da doutrina espírita, o aspecto científico, que existem planetas em que não existe matéria palpável. Os espíritos habitam esses lugares, mas não existe matéria na forma como nós pensamos. E que existem mundos mais inferiores que a Terra e mundos mais evoluídos que a Terra. E de acordo com a evolução, nós somos como que atraídos, como um imã, para encarnar, para voltar naquele planeta que a gente precisa viver para poder aprender. E é no planeta Terra que a gente vai ficar matriculado, como a gente se matricula numa escola, para a gente passar de ano e ir para outra escola, a gente precisa aprender uma leizinha bem básica, basiquinha, assim, facinho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim. Tá fácil, então. Estou pronta para ir para um outro planeta mais evoluído, que eu já amo. Mas eu vou falar justamente sobre isso, os caminhos do amor. O nosso amor é relativo. É um amor ainda de acordo com os nossos sentimentos, às vezes mesquinhos, às vezes pequenos, egoístas, ciumentos. Sempre existe um atendimento fraterno nas casas espíritas. E nesses atendimentos fraternos, a gente escuta assim, muitas histórias que dariam livros, gente, livros, de nos fazer chorar muitas vezes, ou de nos fazer refletir sobre essas verdades espirituais escritas nos livros espíritas, codificados por Allan Kardec. Então chegou para atendimento fraterno numa determinada casa, que eu não vou dizer aonde, nem o nome, nem nada, uma pessoa que ela chegou assim, com um aspecto fechado, sofrido, sombrio. E aí foi acolhida e ela disse assim, ó, eu não sou espírita, estou vindo pela primeira vez numa casa espírita, mas eu não acredito em nada disso. Veja. Mas a minha filha, que está lá morando lá em São Paulo, usava de muitos medicamentos para poder dormir, para poder se relacionar com as pessoas, antidepressivos, tudo. Ela disse assim, mãe, depois que eu comecei a frequentar a casa espírita, eu não uso mais nenhum medicamento. Não quer dizer que é tirar medicamento, tá? Mas eu peço, mãe, procure uma casa espírita, mãe. Vá fazer uma conversa, diga todas as suas dores, as suas aflições,
e receba orientação para poder melhorar um pouco nessa vida, para a senhora parar de sofrer tanto. Então eu digo para você que eu já tomo um medicamento para dormir há muitos anos e eu não consigo dormir sem o tal medicamento, para disso o nome. Inclusive até minha netinha, que quando não consegue dormir, diz assim, me dá um daquele remedinho, o nome, que é para mim dormir, porque ela já sabe que a avó só dorme com aquele remedinho. Já está até no subconsciente da netinha. Aí eu deixei que ela conversasse, falasse, porque eu já estive lá falando na igreja, porque eu sou católica, mas eu senti que eles estavam tão ocupados. A atividade que eles têm, assim, eles não pararam para me escutar. E eu vim aqui numa tentativa. O meu marido morreu, já faz um ano, quase, ela falou 9 meses. E desde que ele morreu, eu não consigo perdoar ele. Eu o odeio. Na hora em que ele morreu, apareceu um filho ilegítimo. E esse filho ilegítimo tem a idade, mais ou menos, de que ele foi concebido, quando eu estava com câncer, tratando a minha quimioterapia. Então eu sei mais ou menos a data que foi pelo tempo, pela existência dele, a idade dele. E esse filho vem cobrando, depois que meu marido faleceu, cada colher na divisão da herança. E é muito dinheiro. Aliás, meu marido deixou uma empresa sólida, nós temos 3 filhos e mais esse filho que apareceu estão se brigando na justiça. E eu não perdoo meu marido. E eu não consigo ter paz e não consigo perdoar ele, porque era bem na época que eu estava mais sofrida que foi acontecer isso. Aí, a pessoa que o atendeu disse assim, a senhora já procurou pedir perdão do seu marido? Eu vim aqui dizer que eu não perdoo, porque ele fez isso, mas a senhora já pensou em pedir perdão para o seu marido? Porque a senhora está vindo aqui pela primeira vez numa casa espírita. Então eu vou dizer para a senhora o que é que nós espíritas estudamos. Nós somos reencarnacionistas. Isso quer dizer que ninguém vive uma vida só. Portanto, quem erra, quem faz coisas erradas, quem comete algum problema de adultério, vai reencarnar, vai voltar. E muitas pessoas que lesaram o próximo na vida anterior, muitas pessoas que fizeram coisas erradas, a justiça não alcança muitas vezes durante a vida. Mas as leis divinas que regem tudo, que fazem com que a gente seja atraído às pessoas, ao país, ao momento, são infalíveis. As leis divinas, elas ajustam cada um em seu respectivo lugar. Então, a senhora já pensou que se não é dessa vida, pode ser de outra vida? Que a senhora foi atraída a viver perto desse seu marido? E que esse filho que apareceu de repente também pode e deve ser perdoado? Por que ele apareceu assim de repente, onde já se viu disputando cada coisa da herança? Difícil, né, gente? Mas a tarefa para a senhora essa semana, além do passe e da palestra, que a senhora vai assistir, tente pedir perdão, não por coisas que a senhora lembra dessa vida, perdão por coisas, como eu falei, que podem não estar nessa vida. Pedir perdão e perdoar. Pedir perdão e perdoar. Esse é o exercício da semana. Faça isso, mesmo contrariada, faça e venha aqui na semana que vem. E a pessoa foi para o passe,
assistiu a palestra que reforçou, porque geralmente a palestra parece que é feita para a pessoa, mas não é. Né? Todas as palestras vão tocar no problema nosso. E ela foi para casa e voltou na outra semana. Eu pensei que nós pensávamos que ela não ia mais voltar. Então, voltou com outro aspecto, com outra fisionomia e pediu para ser atendida novamente. E sabe o que ela disse? Faz uma semana que eu não tomo mais o remédio para dormir. Eu fui para casa com uma raiva, pensando, onde já se viu? Eu sou a vítima. Eu que fui traída. Eu que agora tenho que dividir a herança. Pois bem, vai ser dividido tudo, conforme a justiça determinar. E já foi acertado assim, com a família. Vai ser dividido. E quando eu comecei a fazer uma oração pedindo perdão, a primeira, que eu não sentia nada assim que pudesse perdoar, eu comecei a pensar. Quando eu estava com câncer, aliás, antes de eu ter câncer, ela falou, eu já não era uma pessoa que, quando o marido chegava, recebia ele com carinho, com amor, com ternura, ou assim, uma pessoa que gostasse, que chamasse a atenção dele, porque eu estava sempre com a cara sofrida e empurrando o filho para ele, porque eu já tinha ficado com o filho o dia todo, com os filhos o dia todo, então ele chegava em casa, eu já ficava de vítima naquele momento e empurrava os filhos para ele. Então eu via que eu preciso pedir perdão sim para o meu marido. Eu preciso pedir perdão para ele porque muitas vezes ele chegava em casa e hoje ele nos deixou uma verdadeira fortuna trabalhando mesmo, e eu ficava em casa alimentando pensamentos de vítima. E tem mais, quando você mandou que eu pedisse perdão para esse filho, e depois eu liguei para minha filha dizendo, ó, tá vendo, tu mandou eu lá? Ela mandou eu pedir perdão para esse rapaz. Aí a filha diz assim, mãe, lembra que a mãe fez um aborto? Antes que se nascesse seria mais velho que esse rapaz? Gente, tem coisas que dá um romance. Que não são coisas, muitas vezes, de outras vidas. Porque quando foi colocado para a pessoa perdoar como se fosse do passado, parecia que era coisa do passado, mas estava bem presente na atual encarnação. Quando ela falou isso, eu comecei a pedir perdão, e depois, quando nós nos encontramos durante a semana, ainda pelas questões judiciais, e que eu olhei para ele, eu senti uma vontade de pegar na mão dele, e eu senti vontade de abraçar ele. Porque tem coisas que a gente coloca assim, um afastamento e nem quer sentir, mas quando você desmancha através do pedido, pedir perdão, porque tem coisas que a gente não sabe. A gente vai agindo assim, como criança birrenta diante das coisas, e a gente vai errando, e é dessa vida mesmo. Tem coisas que são desta vida. E aí a gente já vai sofrendo as consequências nessa vida mesmo. O meu castigo, eu digo sempre, né? Cada coisa que eu faço errado, eu já ganho um puxão de orelha agora. Eu não posso nem pensar assim, fazer uma coisinha escondida, porque o meu castigo não vem a cavalo, vem a jato supersônico. Então, quanto mais consciente nós somos, mais rápido nós percebemos as leis de ação, da moralidade, da nossa moral, que está desencaminhada. Porque a gente começa a perder a paz. Perde a paz. Fez. Quando a gente faz, já começa a perder a paz. A gente já começa, quem é desorganizado, quem não é organizado, começa a ver na frente já a consequência daquilo, daqueles atos assim. Então, muitas das coisas que nós estamos sofrendo, se nós pararmos, como essa senhora, meio contrariada,
e começar a pensar nas coisas que a gente realmente, não porque a gente queria, ela não calculava aquilo, ela não pensava assim, eu vou ficar uma mulher desleixada, eu vou ficar uma mulher que não sou atraente e eu vou ficar uma mulher mesquinha para o meu marido. Não, ela nem pensava, ela foi agindo daquela maneira como se fosse a maneira correta de agir. Na cabeça dela estava certo. E quantas coisas que nós achamos que estamos certos? Quantas coisas que a gente vai agindo e fazendo e só lá na frente é que a gente pensa assim, deu errado. Deu errado. Mas sempre é tempo de nós recomeçarmos. Sempre é tempo. Nesse mês de dezembro, que a gente, principalmente todas as casas espíritas estão unidos fazendo um trabalho de fazer com que a gente volte-se para Jesus. Que a gente se volte para Jesus no sentido daquilo que Jesus queria fazer com a gente mesmo. Há 2020 anos atrás. Que era nos fazermos, nos colocar no lugar do outro. Amar o outro como a gente se ama. Se colocar no lugar do outro e amar. Amar. E Jesus passou por muitas, e está passando por muitas pessoas sem o verdadeiro entendimento do que Jesus veio fazer. Porque as igrejas deturparam os ensinamentos de Jesus. Porque em nome de Jesus se matou. Porque em nome de Jesus se tira dinheiro das pessoas. Porque em nome de Deus e de Jesus ainda se fazem coisas terríveis. Então, os Espíritos vêm trazendo um Jesus redivivo. A gente está estudando na nossa casa o Evangelho redivivo. Que os Espíritos estão trazendo a mensagem verdadeira de Jesus, não essa coisa que foi colocada por muitos. Gente, a gente disse que foi o período das trevas. 1000 anos de período das trevas. E nós, alunos do planeta Terra, estávamos nesses 1000 anos. Para muitas pessoas ainda não entra na cabeça de que Deus é bom, de que Jesus é o nosso irmão, mestre e guia, porque está no subconsciente, armazenado lá nas nossas gavetas, da nossa memória espiritual, um desagravo a Jesus, porque muitos de nós ou perseguimos ou fomos perseguidos em nome desse Jesus. Mas os Espíritos dizem, responderam para Kardec, para que a gente tenha um modelo e guia para poder seguir, vede Jesus. Eu mesmo, quando entrei na doutrina espírita, aos 16 anos, eu não entendia direito. Afinal de contas, Jesus é Deus? Deus é Jesus? Porque Jesus é Deus, falam algumas religiões, e eu não entendia direito. Eu fui compreender quem é Jesus através dos romances espíritas. Então tem um romance maravilhoso que há 2000 anos, 50 anos depois, e outro romance que eu indico que é Paulo e Estevão. E ainda tem os livros de Humberto de Campos, que é o Irmão X, que usou o pseudônimo de Irmão X, que vem falando também o dia a dia de Jesus. Como que era Jesus? E Jesus era assim. Imagine que ele estava passando por um povoado quando uma moça linda, pensa numa moça linda, jovem, numa daquelas túnicas maravilhosas e cheias de joias, olhou para Jesus e se apaixonou por Jesus. Ficou apaixonada por Jesus. Ela queria aquele homem para ela. Quem é mãe de filho homem sabe quando as mulheres se apaixonam como elas são, né? Não para de ligar. Pois essa mulher olhou para os belos olhos de Jesus e se apaixonou por Jesus. E começou a convidar Jesus. Venha, eu te farei feliz. Eu te untarei com os meus melhores perfumes, os melhores óleos. Venha desfrutar de tudo que eu tenho. Eu te ofereço tudo que eu tenho. Eu te amo.
Jesus não respondeu. Jesus estava fazendo, continuou fazendo, que Jesus parecia que não estava escutando ela, e ela soltou: mas como? Eu estou te oferecendo tudo que eu tenho, a minha vida, a minha juventude, e você me ignora? E Jesus continuou, e ela soltou mais uns impropérios, e Jesus disse para ela: em breve eu irei até você, mas hoje não. E passaram-se alguns anos, e Jesus encontra, trabalhando, curando, estando no meio das pessoas, uma caravana de pessoas esquálidas, magras, arroxeadas pela hanseníase, e junto estava quem? E Jesus então olhou-a. Jesus já sabia por antecedência, porque Jesus era um médium que antevia tudo lá na frente. Jesus não quis na hora falar para ela de tudo que ele estava vendo do futuro, dos equívocos. Jesus já estava sabendo que lá na frente ele iria até ela. Ele daria o verdadeiro amor. Não aquele amor equivocado, porque muitos de nós têm um amor que é um amor paixão, que é um amor, aquele amor da juventude, é aquele amor que fascina, que muitas vezes nos faz cometer um monte de coisas erradas. E Jesus, que já sabia por antecedência de tudo, apenas olhou e compreendeu na profundidade de tudo aquilo o que se passava no íntimo daquela mulher. Jesus era assim com Judas. Judas, quando Jesus estava perto de Judas, Jesus conhecia Judas. Sabe o que é você ter um amigo, um irmão, um parente, e você convive com ele e você sabe quem ele é? Agora imagina se você prevê lá na frente tudo que ele vai fazer com você. Jesus conhecia, sabia que ele seria traído por Judas. No entanto, Jesus não se afastou de Judas. Não expulsou Judas. Não. Na última hora ainda, sabendo do que Judas fez, Jesus olhou bem para o olho dele e disse: amigo, como que diz assim, o que tu está pensando em fazer comigo? Porque muitas das vezes nós soltamos raiva, porque tu me traiu, porque tu foi com outra mulher, porque tu me deixou, tem aquele outro. Às vezes um olhar, como esse olhar e esse amigo, mexe mais lá dentro da alma do que todos os impropérios. O silêncio. Ai de quem fizer fogo. Ai de quem plantar o mal. Ai de quem semear a traição. Ai de quem roubar. Ai de quem fazer. Jesus dizia: bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque quem está sofrendo naquele momento a traição, o roubo, a desordem, sofrendo em consequência disso, está sendo vítima. Mas ai de quem fazer. Ai de quem fazer, porque vai voltar ou vai sofrer as consequências numa outra oportunidade. E que às vezes não é muito longe. Então foi falado para essa senhora ainda no primeiro dia do atendimento dela, a senhora, outra coisa que nós acreditamos, porque nós estudamos e os espíritos se manifestam, é que ninguém desaparece. Morreu, não acabou. Morreu, não vai para o céu, sentado à direita do Pai, e nem vai ficar eternamente no inferno. A gente desencarna, a gente fica sem o corpo físico, mas a gente continua atraído, muitas vezes, pelos pensamentos das pessoas que nós deixamos aqui na Terra. E cada vez que a senhora pensa com raiva, com ódio desse seu marido, adivinha quem está do lado da senhora? Ele.
existe reencarnação, existe vida após morte, para a gente se ajustar, para que a gente solte dos nossos desafetos, das pessoas que nos fizeram mal, nós temos que já ir começando a ter atitudes nessa atual encarnação de perdão. De perdoar e pedir perdão. Perdoar e pedir perdão. Pedir perdão. Se você tem pessoas alcoolizadas na família, peça perdão, peça perdão, peça perdão. Mas como? É que eu vou pedir perdão. Peça perdão. Sabe que muitas vezes nós atraímos essas pessoas porque noutra vida nós as levamos ao vício. A gente pensa que a gente é vítima, sempre a gente é vítima, mas muitas das vezes nós nos reunimos com compromissos kármicos e é para nosso encontro de perdão, porque quando a gente desencarna, sabe o que é que acontece? As pessoas que nós fizemos mal, as pessoas que nós induzimos à drogadição, ao alcoolismo, que nós induzimos à miséria pelas nossas negociatas, as pessoas que nós utilizamos sexualmente, elas ficam atreladas a nós. Sabe o que é ficar atrelado? A pessoa está lá pensando em você. Sabe que esse negócio da orelha quente? É verdade? Pensou na gente, a gente sente. Então, pode estar desencarnado, pode estar do outro lado, mas nós pensamos e eles pensam, a gente fica atrelado. Por isso que a gente já fica falando e bem firme nesses compromissos que a gente vai criando com as pessoas que a gente se relaciona, pelo risco que o jovem está passando, e muito pessoal da terceira idade também, nesse negócio do ficar. Ficar como se o outro fosse descartável. Ficar como se o outro não tivesse sentimentos e que não fosse fazer sofrer. Ficar como se fosse só uma baladinha. Se eu disser agora para uma pessoa assim, só uma, não gosto de ti, a minha fisionomia, da forma como eu falei, ela não vai esquecer nunca. Não existem pessoas que não tenham sentimentos numa relação. Não é só beijinho, beijinho e foi e passou. Não é. Então, quanto mais relacionamentos fortuitos, e isso é que os espíritos dizem, mas tem lugar que tem o homem lá tem 40 mulheres. Não é um espírito evoluído. Os espíritos dizem que a lei do casamento, a lei que une dois seres para viver uma vida em união, um cuidando do outro, quando se ficam apenas duas almas cuidando um do outro, existe já uma evolução. Porque quando você tem mais que uma, sempre uma pessoa é prejudicada. Sempre alguém vai sofrer nessa relação. Sempre alguém vai ser deixada para trás. Ou sempre alguém vai ser preferida. Então, ter relações, por isso que a homossexualidade causa muito sofrimento. Porque nesse meio tem muita prostituição. Não são relacionamentos fiéis. Tá, mas daqui a pouco já não está mais, e aí causa muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu conheço de amigos homossexuais sofridos, porque amam, querem estar junto com aquela pessoa, mas o outro não é. E é só nos relacionamentos homossexuais? Não. Então, o que vai acontecendo? Vai fazendo com que tenham feridas na alma. Feridas na alma prendem, vinculam a pessoa, e aí vai voltar sim, vai reencarnar sim, e adivinha com quem? Perto de quem? De quem você machucou, ou de quem o feriu. Volta, precisa voltar.
Porque no mundo espiritual é assim, ó. Como se dá o mundo espiritual? Imagine que eu morri agora, mortinha da Silva, desencarnei. O meu espírito vai ficar habitando não o céu, não o inferno, mas uma região de pessoas que pensam e sentem igualzinho a mim. Tudo agindo. Quem não te conhece, quem te compra, né? E os meus desafetos, as pessoas às quais eu não agi corretamente ou que não agiram corretamente, vão estar habitando outras regiões e nós dois não vamos nos encontrar. Porque no mundo espiritual a gente se separa por condição vibratorial, por sentimentos, por regiões em que a gente se aproxima. Então os nossos desafetos vão estar no lugar reunido a legiões, a espíritos que querem se vingar de mim. E por mais que eu tente me esforçar, eu não consigo ir adiante enquanto eu não resolver aquela pendência. Enquanto eu não me harmonizar, não perdoar e não ser perdoado. Por isso que a gente reencarna no planeta Terra, onde bandido e mocinho moram juntos na mesma casa. Onde os desafetos se encontram na mesma família. E vem como família. Por quê? Família, você está unido principalmente em laços de sangue. Que é para você acordar e amanhecer e dormir com aquela pessoa, até que você perdoe ou até que você seja perdoado. Quer passar de ano, quer que aquele espírito se encaminhe, você se encaminhe, quer parar de sofrer, receita simples. Perdoa e pede perdão. Perdoa e pede perdão, perdoa e pede perdão. Quantas vezes forem necessárias, acorda de manhã pedindo perdão para essa pessoa que está te fazendo mal, que está lhe agredindo, e perdoa e pede perdão. Sabe o que acontece, gente? Daqui a pouco você, não é o outro que desperta, é você que cai a ficha. E você, quando cai a ficha que aquela pessoa, se ela está lhe fazendo sofrer, é um espírito infantil, infeliz. É infeliz. Enquanto você está com raiva, você vai criando vínculos. Você fica apegado. Quando você começa a perdoar, pedir perdão, você quebra um vínculo. E aí ele vai embora, ou ela vai embora e te deixa por outro. Ah, mas ela disse para me perdoar e foi embora. Deixa aí. Se ele não evoluiu, tinha que ir. Sabe? Ou então se resolvem, os problemas se resolvem. Você tem uma ideia, coisa que você não enxergava. Você tem uma fala. É uma fala, muitas vezes, que você tem que fazer. Pare, só até aí você vai. Além disso, não. Você começa a adquirir respeito, consciência, porque antes, quando estava na raiva de não perdoar, você se rebaixava naquele diálogo, você não ficava inteligente. E o que acontece? Você respondia no mesmo tom vibracional e você ficava naquela vibração. Perdoa, pede perdão, perdoa, pede perdão. E o seu espírito protetor consegue chegar até você. O anjo da guarda lhe intui. E aí você começa a escutar, porque antes você estava fechado dentro daquela sua raiva, dentro daquela sua maneira de sentir. Começar a pedir perdão para as pessoas na rua, abençoar, agradecer. Andar pela rua, a gente diz assim, ó, orar e vigiar. Orar e vigiar, gente, para quem está vindo pela primeira vez na casa espírita, não significa ficar rezando, Pai Nosso que está no céu, não é nesse sentido. Quando você passa por uma pessoa e você abençoa essa pessoa, o que é abençoar a pessoa? É jogar pensamentos bons.
você é um filho de Deus, eu lhe abençoo, que você seja feliz. Anda pela rua assim, agradeça a vida, começa a andar assim. Você entra no padrão vibratório em que você fica mais inteligente. Eu tenho uma filha que ela tem 34 anos. Eu a criei no movimento espírita, engatinhando no grupo de jovens, porque eu sempre trabalhei no movimento espírita. Mas teve um tempo de afastamento do movimento espírita dela de 14 anos, porque ela foi fazer a vida, e foi isso, e foi estudar, e agora ela voltou, está estudando. E na semana passada, ela chegou para mim meio que chorando, assim, emocionada. Mãe, eu, quando saí do meu comércio, eu sempre saio e eu entro, para entrar na avenida que eu saio, assim, é difícil alguém me deixar entrar com o carro. Quando eu consigo entrar com o carro, em seguida, tem uma entrada que o pessoal precisa entrar e ninguém para. Eu parei e fiquei segurando o carro, que é para os outros carros virem. Eu escutei umas buzinas. Aí depois ela disse assim, a mãe viu que era eu? Não, eu não parei por causa dela. Eu parei para deixar os outros passarem. Ela disse, mãe, naquele momento que a mãe fez aquilo, eu estava assim, ó. Eu já tinha deixado meu filho na creche, o meu netinho, né? Já tinha deixado ele na creche e eu já tinha agradecido à professora que chegou com ele e ele se atirou nos bracinhos dela. Então eu senti que tem amor ali naquela relação. Então eu já agradeci a professora. Eu saí dali assim agradecendo aquela professora. Aí eu fiquei no caminho agradecendo o meu carro, porque eu podia ir bem rápido ainda para casa, tomar um banho e depois ir para o banco, porque ela é bancária. E ela já foi se planejando e chegou ali, ela estava parada no trânsito. Quando alguém deixou ela passar. Aí ela viu que era eu. E ela buzinou. E ela disse, mãe, eu vinha pelo carro, mãe, com o carro, chorando assim de gratidão. Alguém já chorou de gratidão? E ela disse que ela foi para casa assim, naquele choro, emocionada de sentir Deus através da gratidão. Quando ela botou o carro para dentro da garagem, ela começou a rir. Ela disse, mãe, se alguém me visse, me internava como louca. É que ao mesmo tempo em que eu chorei da gratidão, eu me senti emocionada e feliz por ter sentido aquilo. Gente, quando a gente vai desenvolvendo esse abençoar e agradecer e pedir perdão, as pessoas parecem que sorriem para você. Sabe, que você passa pelas pessoas, não precisa botar a mão de passe, não. Você vai jogando esses sentimentos. E é isso, é no trânsito, evita de você bater. Você fica mais inteligente, sensível, cala mais a boca. Não dá para palestrar. Mas a gente fica assim, mais sensível e grato. Que possamos trazer Jesus para as nossas vidas. Que possamos abrir nossos corações para Jesus. Trabalhando esse amor ao próximo, como a gente se ama. Só quando a gente amar o próximo com esse amor assim, de amor, é que a gente vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas. Porque daí a gente vai entender na criatura como Deus é bom. Deus é bom. É que a gente às vezes está desfalcado do amor de Deus. Uma boa noite, muito obrigada.